Esse aqui é mais um episódio do Carteira Mirai, onde eu aporto R$ 500 por semana numa carteira de investimentos em ações montada do zero. Já faz um mês que a gente está fazendo isso e a ideia é aportar semanalmente para aproveitar as oportunidades que o senhor mercado nos dá dentro da semana, ou até nesses dias mais malucos, onde a gente tem uma grande queda, como aconteceu naquela queda de 4%, quando o Flávio Bolsonaro anunciou que seria o apoiado do seu pai para a presidência da República em 2026. E nesse vídeo eu vou trazer aqui algumas ações que eu entendo que estão com alto potencial de subida em 2026, puro chute fundamentado, só isso. Mas você pode discordar, mas antes dá uma olhadinha nos meus fundamentos para você ver se eu estou errado, se você concorda, discorda. Você fica livre aqui nos comentários. E eu vou acabar aportando em alguma dessas ações, que aqui é skin the game. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Antes de eu tratar dessas ações, vamos entender o que está acontecendo no mercado nesse momento. Olha, na data de gravação desse vídeo, o Ibovespa está subindo. Incrível, né? O pessoal começou a entrar em pânico por causa de política. Eu comprei. E falei, olha, política, gente, política. E falei o seguinte, e parece estar se confirmando, que esse ano Ibovespa vai fechar bem próximo da máxima. Por quê? Porque com a tributação dos dividendos, o capital estrangeiro, que entrou quase 30 bilhões nesse ano, de 2025, esse capital, ele quer receber esse dividendo isento. E a última janela de oportunidade até então é o ano de 2025. Então o cara quer garantir esse dividendo isento. E depois ele vai retirar o dinheiro. Então é provável que as quedas comecem a partir de janeiro até fevereiro. Mas ainda que não houvesse essa questão da tributação dos dividendos, já daria para esperar uma correção daquelas ações que subiram muito nesse ano e olha, subiram muito mesmo. Teve ação aí subindo mais de 100% em um ano. No ano seguinte, porque regressão à média. Não dá para você esperar que o capital vai continuar comprando e não vai ter nenhum tipo de realização de lucros. Tira esse pensamento daí. E eu quero aproveitar das ações que não subiram, subiram muito pouco frente ao Ibovespa. Porque no ano, quanto que tá subindo o Ibovespa? 35%, cara. É muita coisa. Imagina você ganhar 30% ao ano. Seria top, né? Mas é impossível isso. Não é impossível, é improvável, né? Pode ser possível, mas é assim, muito improvável. E ó, a gente sabe que um dos grandes motivos é o dólar entrando, lá ele aqui no Brasil. Olha só, 14% de queda, abaixo dos 5,40. Então o dólar entra no país, compra bolsa, compra título público, o dólar se torna mais abundante no Brasil, ele desvaloriza. E é isso que está acontecendo. A hora que o dólar sair, o que vai acontecer com o dólar? Vai se valorizar e a bolsa vai desvalorizar. É o que aconteceu naquele dia que caiu 4% Ibovespa por causa dos bolsonaros. É isso. E na data de hoje, essa alta do Ibovespa, apesar de petróleo em queda, por exemplo, decorre, primeiro, do Boletim Focus, que é publicado toda segunda-feira, trazendo a expectativa de ainda mais queda da inflação brasileira. Ainda mais queda. O IPCA, a mediana aqui, ó, apontando para 4,36% no fechamento de 2025, já bem abaixo do teto da meta, porque a meta de inflação é 3%, não pode ficar abaixo de 1,5% e acima dessa meta tem o teto, né? Então você tem o piso, 1,5%, o centro da meta, que é o objetivo, 3%, e você tem o teto da meta, que é 4,5%. Já está abaixo do teto. Isso abre espaço, sim, para reduzir a taxa Selic. E assim, já poderia ter acontecido nesse ano, mas o Banco Central está deixando para o ano que vem. Porque, cara, óbvio que a queda da inflação é uma boa coisa, só que o que acontece? Dependendo do tamanho do remédio, da dose, ele se torna um veneno. E a taxa Selic é um remédio, mas até certo ponto. Depois vira o quê? Vira veneno. E é isso que pode estar acontecendo agora, porque olha só, esse indicador aqui, o IBC-BR, ele é um indicador do Banco Central que mede o nível de atividade econômica no país. É considerado aí entre os economistas como uma prévia do PIB. E o que está acontecendo desde maio? Só queda, ó. Queda, 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 queda. Todos os meses, em sequência. A economia brasileira está caindo em sequência desde maio. E aí isso gera ainda mais expectativa de a taxa Selic cair, talvez um ritmo mais acelerado. Só que, por mais que isso aqui esteja acontecendo, o Banco Central não está ignorando o fato de que a partir do ano que vem, por conta da isenção fiscal para quem ganha até R$ 5.000 por mês, o pessoal vai ter mais renda. O brasileiro, mais pobre, médio ali, terá mais renda sobrando.
Isso é ótimo, perfeito. Só que isso pode gerar inflação, porque o pessoal vai gastar mais. Ainda mais brasileiro que não sabe poupar, vai gastar mais. O varejo vai se beneficiar, seja de vestuário, alimentos, uma série de setores ali que atraem mais pessoas de baixa renda, baixa e média renda. Esse pessoal, essas empresas vão se beneficiar disso, mas pode gerar uma certa inflação. E aí o Banco Central vai ficar nesse dilema. Putz, a economia desandou, desacelerou. Eu preciso reduzir o juro. Mas ao mesmo tempo não pode ser uma redução tão drástica, porque eu tenho a perspectiva de a inflação persistir a partir do ano que vem, podendo persistir ainda mais por conta do dólar que eventualmente pode se recuperar no ano que vem, com o capital estrangeiro saindo realizando lucros da bolsa. E o dólar mais escasso impacta, né, a inflação, porque você aumenta o dólar, a taxa cambial fica mais elevada, isso impacta o IGPM, impacta também indiretamente o IPCA. Então, assim, é um trabalho difícil. Trabalho complicado. As taxas do Tesouro reagem, né? Então, pré-fixado abaixo de 13,5, adotei como um marco aqui, só da minha cabeça mesmo, 13,5 como um marco quando o mercado está um pouco mais otimista ou pessimista. Quando ele fica mais pessimista, vai acima de 13,5. Quanto mais pessimista, quanto mais otimista, fica abaixo de 13,5. Isso está acontecendo agora, então um certo otimismo. Bom, feita essa introdução para a gente entender onde que a gente está pisando, eu quero te trazer aqui algumas ações que eu vejo uma certa simetria, favorecendo aportes aqui na nossa carteira Mirai. Mas antes de continuar, eu te convido a se inscrever aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição uma planilha gratuita para você fazer uma simulação de renda passiva com fundos imobiliários. E a primeira ação da minha lista aqui é a Klabin, que já está lá na carteira Mirai. E a Klabin é o seguinte, cara, esse indicador preço-lucro pode enganar bastante. E se pode enganar, porque ele parece muito alto, né? 12,6. Na verdade, o indicador preço-lucro projetado para 2025 em Klabin está em 11,5, 11,6, porque a empresa vai reportar um lucro líquido nesse ano próximo de 2 bilhões de reais. E quanto que a empresa vale? Ó, aqui no Investidor 10 você clica em empresa e aqui embaixo você verifica o valor de mercado da empresa. Então, para calcular é simples. Basta você fazer o seguinte: a empresa vale 23,3? Entendi. Então eu vou dividir o valor de mercado pelo lucro provável de 2 bi. Então eu chego em 11,65. Esse é o índice preço-lucro projetado para 2025 na Klabin. É alto? Olha, está abaixo da média histórica do Ibovespa, a 12 vezes lucro. E no caso da Klabin, no histórico dela dos últimos 10 anos, a média está em 6,5. Só que bem no passado, a Klabin negociava 15, às vezes 20 vezes lucro. Mas o grande ponto aqui é o quê? É uma ação que está caindo no ano, caindo 16%. Isso aqui já é positivo para a gente que quer ir na contramão do mercado. A melhor chance que você tem é ir na contramão do mercado, ir pelo Contrarian Invest, comprar aquilo que está caindo, mas precisa ser bom. Calma lá. Ah, é só porque está caindo? Não, só porque está caindo. Tem muito lixo caindo. Aqui não é o caso, é a Klabinzinha. 126 anos de história, efeito Linde na veia, já passou pelo teste do tempo. É uma empresa, já trouxe um vídeo detalhado sobre ela, que cresce a sua receita líquida historicamente a uma taxa de 12% ao ano, teve essa evolução toda. A receita saiu de quase 4 bilhões para 20, o lucro saiu de 500 e poucos milhões para 2, podendo chegar a 4, 5 bi, pode dobrar esse lucro. E a receita, olha só, a receita estava em 20, agora está em 20 também, evoluindo. Só falta o lucro voltar, né? Por isso que o mercado não está precificando ela adequadamente, porque ainda o lucro não voltou. E um dos grandes motivos, se o lucro dobrar, olha só, esse PL cairia pela metade. O dividend yield, a partir de 2027, que a empresa vai ter uma geração de caixa maior, da ordem de 8 bilhões, iria para 10% de fato, é que aqui está distorcido. E a queda, por que dessa queda aqui? Variáveis macro. Dólar em queda, que já faz com que a Klabin caia. O que aconteceu no ano passado com a Klabin? Ó, vamos pegar o ano passado? Ano passado, a Klabin subiu, ó. Ela chegou a 4,60. Por que ela subiu? Porque o dólar subiu. Esse ano está caindo, então ela cai conjuntamente. Existe uma correlação positiva. O dólar cai, ela cai junto. O dólar sobe, a tendência é que ela suba, desde que os fundamentos da empresa estejam bons, porque se os fundamentos estiverem ruins, aí não adianta nada o dólar subir, a ação não vai subir. E veja que ela está caindo 16, o dólar está caindo 15, 14, 15, não está muito distante. Mas não é só a queda do dólar, não é só a queda do dólar. A celulose está muito barata e é por isso que eu trago outra ação aqui, Suzano, que está caindo hoje, a Klabin não está caindo, ela está caindo mais do que a Klabin. Olha só que interessante, você vai falar, por quê? Existe uma diferença de qualidade tão grande entre as duas empresas? Não. A diferença mais clara aqui é o seguinte: a Suzano é muito dependente da celulose e, consequentemente, do dólar, mas muito dependente.
A maior parte da receita da Suzano é celulose, exportação de celulose. Ao passo que na Klabin não. Hoje uma fatia menor, 1/3 da receita é celulose. Então a Klabin tem menor vulnerabilidade à oscilação de preços, tanto da celulose quanto do dólar, do que a Suzano. Então a Suzano é mais sensível e aí ela pode cair por conta disso. Então a receita da Klabin é mais equilibrada, por isso que eu prefiro a Klabin nesse setor. Mas a Suzano também é a empresa mais eficiente em termos de custo de produção da celulose no mundo inteiro. Em setores mais cíclicos assim, diversas empresas, mundo afora, não conseguem manter todas as suas plantas funcionando, todas as suas fábricas funcionando em setores mais cíclicos, porque chega um preço ali da commodity, pode ser o minério, pode ser a celulose, que aí pensa comigo, no caso do minério, uma mina, por exemplo. Eu vou ter que parar essa mina se o minério tiver tão barato que eu não consiga ter lucro. A mina continua funcionando, gerando despesa, e eu não consigo ter lucro. Então é melhor parar a mina e esperar esse minério melhorar. Só que no meio do caminho, essa fatia de mercado que foi deixada vai sendo abocanhada pelos grandes, mais eficientes, que conseguem ter lucro mesmo nesses momentos de baixa. E a Suzano é uma empresa assim. Klabin também, só que a Suzano é mais cíclica. E a Suzano também tem um PL aí, parece que não é muito barato. Mas é aquela história, empresas mais cíclicas, o lucro cai por conta da commodity, o PL dispara. Só que aí, geralmente, é o melhor momento para comprar esse tipo de empresa. Porque quando o PL está muito baixinho, geralmente é porque o lucro disparou, porque o quê? O dólar e a commodity também dispararam. Então, assim, o que está acontecendo com a celulose hoje? Eu peguei aqui o último resultado trimestral da Suzano. Ela traz essa informação mastigadinha aqui pra gente. Preço médio líquido celulose, $524 a tonelada. Você vai encontrar a cotação aí também em yuan, mas em dólar, prefiro em dólar. Mais fácil. $520, né? É o que está custando hoje. Agora eu peguei aqui em 2015, olha quanto que estava custando a celulose. Quase $600 a tonelada. Chegou numa mínima de 450, mais ou menos nesse período. Então veja, a celulose está se aproximando de uma mínima dos últimos 10, 15 anos. Dá para saber para onde que vai a celulose? Não dá para saber. Não tem como saber. Mas assim, geralmente perto das mínimas, geralmente é um bom momento por conta dessa dinâmica que eu falei, viu? Empresas mais eficientes, gigantes como Klabin e Suzano sobrevivem, estão sobrevivendo. Inclusive, Klabin vai ter lucro líquido de 2 bi nesse ano, como eu falei, e a Suzano também está tendo lucro, ó. 6 bi no primeiro tri, 5 bi no segundo, quase 2 no terceiro. Ah, mas e esse prejuízo aqui e aqui? No ano passado, como o dólar estava subindo, isso aqui é pura marcação da dívida. Tem outro vídeo que eu falei sobre marcação da dívida. Por isso você não pode só olhar para o lucro líquido para muitas empresas. Aí você tem que ir aqui, ó, o EBIT está positivo, ó. Então, se a empresa está com geração de caixa positiva, tá tudo certo, mesmo com a celulose em queda. A celulose caiu mais de 20% de um ano para o outro. Então, assim, eu não sei quando que a celulose vai se recuperar, mas já está no patamar bem baixo. E essas são as duas melhores para posicionamento nesse segmento. Ah, e a Irani? A Irani não é celulose. Irani não é celulose. Estou falando da celulose. Sensibilidade à celulose e ao dólar, essas duas. Especialmente a Suzano. Só que a Suzano é muito mais volátil, muito mais imprevisível. Então aqui o risco é muito maior. Mas como a gente está aportando R$ 500 por semana e como ela está caindo e a Klabin até deu uma recuperada, caindo mais que a Klabin, será que vale a pena? Vamos decidir no final. Ainda temos o quê? Petróleo, né, gente? Petróleo em queda aí, ó, $60, caindo agora. Ó, nesse momento a $60. Geralmente, quando chega aqui nos $60, dá uma segurada. Não tem garantia nenhuma, mas geralmente segura aqui, que é outro preço que está muito baixo. Pode chegar a 40, 50? Até pode, mas muita empresa vai ficar no meio do caminho. Não a PetroRio e a Petrobras. Essas duas aqui dificilmente, porque o custo de extração dessas duas no Brasil, é o mais baixo de todos. Petrobras é o mais baixo de todos, é muito baixo, é a mais eficiente. Depois dela, a PetroRio. E as duas com bastante desconto. Olha só, PetroRio, que entregou esse retorno colossal nos últimos 10 anos, negociando um PVP de 1,37, Petrobras, praticamente 1, né? E também entregou um super retorno, mas a PetroRio nem se compara, né? Até porque é muito menor. Mas, cara, sinceramente, ah, mas essa aqui não paga dividendo. Ela não paga dividendo, mas ela tem condição de pagar em algum momento, porque ela segue investindo. A Petrobras já é um colosso. Então ela tem condição de pagar dividendo. Ela já paga, inclusive. Então essas duas, que ainda estão abaixo do meu valor intrínseco, eu deixo o valor intrínseco lá na comunidade de formação Mira Invest. Essas duas aí, ó, cara. Então são duas ações que... O que tá acontecendo nesse ano com as duas? Petrobras caindo 13. E no começo de 2025 eu fiz um vídeo falando, olha, provavelmente as ações de 2026 ou ao longo de 2025 serão o quê? Serão Klabin, Petrobras, Vale. Vale já foi. Será que Petrobras e Klabin vão pro ano que vem? Um dos motivos da Petrobras é o petróleo e o dólar.
porque o petróleo é cotado em dólar. Mesma coisa aqui. Então olha como essas commodities ficaram para trás nesse ano de alta do Ibovespa. Então por mais que o Ibovespa sofra alguma correção no ano que vem, não necessariamente essas ações aqui irão cair, porque elas nem subiram, já caíram. Elas não têm muito mais espaço para cair. Podem cair? Podem, por conta de uma volatilidade generalizada da bolsa, eleições no ano que vem? Pode. Petrobras estatal acaba sendo mais sensível nesse sentido. Mas assim, elas têm uma menor suscetibilidade às quedas, porque elas não subiram nesse ano. Percebe isso? É uma coisa muito lógica. Então, eu particularmente vou preferir uma PetroRiozinha, né? Não é tão impactada pelas eleições, mas é isso, né? Petrobras você pode até esperar mais por ter uma queda mais acentuada, se tiver uma queda no ano que vem também em petróleo, por conta de eleições. E falando de estatal, tem o Banco do Brasil, né, gente? Banco do Brasil, na pior das hipóteses, teria um lucro de 12 bilhões de reais no ano que vem, ou seja, a cada trimestre lucrar 3 bilhões de reais, como lucrou nesses últimos trimestres de 2025, seria o cenário mais pessimista, como cenário intermediário viria 15 bilhões, e cenário ali, ok, nem é otimista, 18 bilhões, que é o que vai fechar esse ano de 2025. Cara, a 12 bilhões a empresa estaria negociando a 10 vezes lucro, a 15 bilhões estaria negociando a 8 vezes lucro, e a 18 bilhões estaria negociando aí 7 para 6 vezes lucro. Então assim, o que está acontecendo com a ação esse ano? Você sabe, esse ano está caindo 8%, já me perguntaram, essa queda não foi muito baixa para a queda no lucro líquido? Pode até ser, mas é que o Banco do Brasil sempre negociou com muito desconto. E aí não teve lei Magnitsky, não teve punição, isso o pessoal dava um pouco de medo. O pessoal ia pro negócio no ano que vem, 2026, com a taxa Selic caindo, a inadimplência do agronegócio também caindo. Isso vai beneficiar a carteira de crédito do Banco do Brasil. Então, outra ação que está caindo e que poderia subir bastante em 2026. Ah, mas o dividendo caiu. Sim, mas se você ficar só atrelado ao dividendo, que tende a ser uma variável bem mais incerta a partir de 2026, já tem empresa reduzindo payout, você vai ficar muito limitado. Você pode ficar limitado a isso? Pode, não tem problema. É uma estratégia. Por isso que eu não adoto só a estratégia de dividendos. Eu adoto ela junto com outras. Porque ficar só limitado a isso, você pode deixar muito dinheiro na mesa. E eu não gosto de deixar dinheiro na mesa. Não sei você. Então, como muitos bancos em 2025 subiram, Bradesco, Itaú, etc, etc, Banco do Brasil pode ser um dos bancos a subir no ano que vem, ou pelo menos segurar o tranco. Mas, de novo, estatal é foda, né? Estatal dá vontade de esperar só porque é estatal. Então, eu deixaria junto na caixinha aqui de Petrobras, né? Por ser estatal, a partir de abril ali, vamos ter os nomes de candidatos, essa coisa toda. Então veja que basicamente, commodity do setor financeiro, claro, né? Maior carteira de crédito do agronegócio, petróleo, celulose, barra dólar, né? Klabin, Suzano, PetroRio, Petrobras, Banco do Brasil. E agronegócio puro, digamos assim, 300. Só que essa subiu nesse ano e já está muito próxima do meu preço. Só que assim, agronegócio hoje eu só olho para 300, porque ela é disparada melhor. Assim, na sua opinião, Luan, quais serão as melhores? Como é difícil o agronegócio, tá? E não existe publicidade negativa, não gosto de ficar citando. Mas enfim, eu diria que é 300, SLC Agrícola, Brasil Agro e depois a soja 3. Mas assim, a 300 fica muito acima. Então, eu nem olho mais, sinceramente. Mas ela subiu, já está próximo do meu preço justo ali, então vou deixar de fora. E claro, a gente, além de agronegócio, além de dólar e commodities no geral, exceto mineração, que já subiu, temos ainda o varejo. Ano que vem vai ser um ano do varejo, especialmente varejo alimentar e de vestuário. Por quê? Ué, eu não te falei no começo desse vídeo que a isenção vai gerar mais dinheiro no bolso do brasileiro? Isso é bom porque é menos dinheiro no bolso do Estado e o brasileiro vai gastar mais. Então, isso tende a beneficiar empresas do varejo. E uma delas, que eu fiz até um vídeo nesse ano aqui no canal, é a Asas 2154, que é a Arezo. É que depois mudou com a fusão com o Grupo Soma. E assim, PVP 063, PL de 7, empresa nunca deu prejuízo, olha o histórico. Lucro, sempre lucro, sempre lucro. Mesmo aqui, ó, em 2020 ainda suportou e teve lucro. Então assim, me parece que está muito barato, abaixo dos 26. Nesse ano a queda acumulada é de 12,59. Vamos pegar uma empresa para comparar aqui do mesmo setor? Lojas Renner. Renner tá subindo 20%. Vamos pegar Guararapes, subindo quase 100%. C&A, 87%. Então assim, sobrou Arezo, né, cara? Sobrou Arezo. E varejo alimentar? Tem uma que me decepcionou por conta de uma questão contábil, falta de controle dos estoques.
infelizmente, que é o Grupo Mateus, mas por isso que eu vou deixar de fora daqui. Decepcionou bastante nesse sentido. Então a cautela tem que ser máxima ali nesse papel, apesar de estar muito barato. Varejo alimentar tende a ganhar mais dinheiro, claro. Mas eu diria que, para além dessa empresa, e até o Açaí, só que o Açaí tem uma margem tão apertada que não dá. Eu diria que a M. Dias Branco poderia sim ser beneficiada, negociando no valor de patrimônio líquido também um alto desconto. Só que essa aqui, ela cresce muito pouco. O lucro dela cresce muito devagarzinho, 5% ao ano. Vou trazer um vídeo mais detalhado para os membros a respeito da empresa, mas eventualmente ela poderia se beneficiar também. Só que veja, nesse ano já subiu 25. Então, já estaria fora do meu escopo aqui, assim como 3 tentos. Então vamos para minha conta, lá na EQI, que é onde eu estou investindo na carteira Mirai, para eu decidir quais da lista que a gente fez aqui, né, Arezzo, etc., que a gente vai aportar. E aqui está a minha conta na EQI. Eu mandei R$ 500, como de costume. Tá aqui, ó, nosso saldo na conta de investimento, R$ 510. Total investido, 2.548. Estamos ganhando R$ 48 desde quando começamos. Olha como está a conta. Criptoativos, estamos ganhando um pouquinho, que a gente aportou bem na baixa do Bitcoin. Então eu acho que a gente vai segurar um pouquinho o Bitcoin e esperar mais alguma queda, né? Vamos esperar. Depois a gente compra mais na semana que vem, se for o caso, se tiver mais alguma queda ainda mais acentuada em Bitcoin. Já é aqui, ó, quase 10% da carteira. Tem 13% aqui em renda fixa. Não vou mexer agora. Fica com uma reserva de oportunidades aí. Tem a nossa conta de investimento, que é 16%. Então a gente vai alocar isso aqui e vai ser em ações. Vamos dar uma olhada aqui nas ações da carteira? Ó, BB Seguridade, 3,29% de lucro acima dos 35. Não, deixa quieto. PetroRio, R$ 39 aqui, 2,49% de lucro também não. Vamos esperar. Banco ABC subiu também, não quero. Banco do Brasil, que montamos posição, já subiu também um pouquinho. Klabin, quase 6%. Rapaz, ficou restrito. Vamos pegar Arezzo e Suzano. É o que sobrou, porque as estatais vão esperar um pouco, né? Igual a gente falou. Então vamos comprar a Suzano, 250 de Suzano, 250 de Arezzo. Asas, 2154. Lembrando que eu estou investindo aqui pela EQI, parceira do canal. O link para abertura de conta vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e o QR Code está na tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em investir, renda variável, negociar. Olha que fácil. Aí eu vou pegar aqui Suzano, que ainda não tá na carteira. Nenhuma das duas, né? SUS B3. Nossa, mas Suzano é 48, Luan. Então, mas eu coloco o F aqui, ó. O F aqui, ó. Comprar. Eu vou comprar pelo valor, 250. Vamos ver se vai. Ordem enviada, vamos ver. Executada, a 48,55. Pronto, tá feito. Agora a gente volta aqui e vamos comprar a ASA, também no mercado fracionário, R$ 250. Enviar ordem, aproveitar que tá caindo também, ver ordem. Compramos a 25,22, 9 ações, tá vendo? Tá feito então, aproveitando aí as quedas, dentro aqui do nosso filtro. Então maravilha, vamos ver se vai dar certo. Já se inscreve aqui no canal e de novo, parceiro aqui do canal, EQI. Abra a conta, teste, vale a pena. É muito tranquila, muito segura e o atendimento lá é muito top. Mas e aí? O que você acha dessas ações aqui do vídeo? Vamos ver se esse vídeo aqui vai envelhecer bem ou mal. Então esteja aqui comigo pro ano que vem para você dar uma olhada e vir me criticar. Mas é isso. Já se inscreve aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Fui!